Vamos para mais uma transmissão para a glória do nosso Senhor. Aleluias! Vamos chegando. Vamos tomando os seus lugares. Glórias a Deus. E dona Adelina, mais um momento para a glória do Senhor. Oi, oi. Vamos chegando, vamos assentando, vamos nos preparando. O Senhor tem algo muito especial para as nossas vidas nessa noite. Então, fique à vontade aí, pode se chegar. Vamos aguardar só uns pequenos minutinhos. Enquanto isso, bem-vinda, dona Rai. Deus te abençoe. Glória a Deus. Meu amigo Rodrigo, Thalita, Catiane, bem-vindos. Vamos chegando, fique à vontade, Alaerte. Deus abençoe cada um de vocês. Aos nossos companheiros ali do Facebook. De igual forma, bem-vindos. Rodrigão, um beijo nas meninas. Deus te abençoe, tá? Amamos vocês. O Senhor tem algo para nossas vidas hoje muito especial. Aos irmãos que já chegaram no Instagram, no Facebook, peço que vocês, na parte de baixo, tem um aviãozinho. Vamos, compartilhem, né? Envie para os amigos, os seus seguidores. Faço o convite para eles entrarem. Hoje é uma noite muito especial. Bem-vinda, dona Luana Andrade, Camila, é digital influencer. Esse é o símbolo que está aí no Instagram. Ó, cadê? Ah, dá para ver aí, esse aqui, ó. A paz do Senhor. Saudade de abraçar você até quebrar. Obrigado, Rai, pela força. Prepara para o Zoom. Tem algo tremendo. Vamos. Tá? Pastor Ricardo, grande abraço. Um beijo na família. Queridos, vamos ao início, então. Aquilo que nós temos proposto. Alguns de vocês acompanharam nossa transmissão nessa tarde de hoje. O famoso texto de Tetelestai, ou seja, está consumado, né? E esse está consumado, nós entendemos hoje que ele é muito mais do que um ato completo. Tem a ver com a quitação de uma dívida, né? O boleto foi pago, como diz alguns pastores. Havia uma dívida, havia uma cédula de acusação contra as nossas vidas, e essa cédula contrária, ela nos acusava dia e noite que era a causa do nosso pecado, né? Obrigado, Rodrigão, tia Leila, né? Tá bom, eu passo um beijo para vocês. Vou contar um segredo para os irmãos, né? A minha esposa, em alguns lugares, é conhecido como Josi, ou pastora Josi, né? Mas na família, no ciclo que foi criado com ela também é chamada de Leila. Então, se vocês verem alguém falar assim, manda um beijo para Leila, Leila é minha esposa. A pastora Josi, também chamada de Leila. Mas se você quiser saber dessa história, pergunta lá para ela na rede social dela. Como eu estava dizendo, turma, nós falamos hoje sobre aquele momento em que Jesus ele expira. O termo expirar tem a ver com o entendimento de que a vida vem desse fôlego, né? Desse sopro, que é a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, o ato de expirar é o ato de esvair desse fôlego de vida. E alguns textos da Bíblia falam sobre isso. Jesus expirou, Jesus entregou o seu Espírito e ele morreu. Nós estamos desde ontem fazendo um pouco da cronologia da Páscoa pela ótica do sacrifício de Jesus.
Então, se na quinta-feira, véspera da cruz, da Via Crucis, da Paixão de Cristo, da sexta-feira da Paixão, Cristo tem a ceia com seus discípulos, Judas então decide traí-lo, levanta e vai traí-lo. Naquelas circunstâncias, Jesus encaminha ao Getsemane. Jesus então ora. Ao final da oração do Getsemane, bem tarde da noite, lembra que os apóstolos estavam cansados, dormiram. Naquela circunstância, então temos um evento que Judas chega com os soldados romanos, Pedro corta a orelha de um deles, Judas beija Jesus, Jesus então é preso e os discípulos eles são dispersos, eles são espalhados. Jesus passa a noite sendo humilhado, sendo agredido. Pela manhã ele é levado à presença de algumas autoridades, dentre elas há o famoso julgamento de Pôncio Pilatos, que ele lava suas próprias mãos, depois faz aquele acenamento político. Eu disse acenamento, acho que poderia dizer encenamento, né? De encenar, né? Então ele lava suas próprias mãos, ele entrega Jesus a ser novamente chicoteado e consequentemente crucificado. Os relatos bíblicos dizem que a crucificação ela foi com bastante tempo. Desde a hora sexta até a hora nona, entre meio-dia e 3 da tarde, diz que houve um eclipse solar. Então, Jesus ele demorou a morrer, mesmo tendo passado a noite sendo agredido. E o último ato da sua morte, segundo os relatos de alguns evangelhos, diz que aqueles homens, por a crucificação se estender, e você vai entender um pouco por que ele se estendeu, eles então certificaram que Jesus havia realmente morrido, e um dos soldados romanos fura a lateral de Jesus com uma lança, e diz que sai dali água e sangue. Então, se você compreender um pouco a respeito disso, não vamos entrar na parte de detalhar o sofrimento de Jesus, não. Mas o porquê que havia a necessidade de correr com retirar os corpos, quebraram as pernas dos ladrões. Havia o sábado, o sabá judeu. O sábado judeu é compreendido das 6 horas da tarde, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Esse era o sábado judaico. Então, segundo a lei, nesses dias de sábado não podia tocar em morto, não podia haver sepultamento. E também, dentro do contexto de festa, da grande festa da Páscoa, começando com a festa lá de Domingo de Ramos, né? E havia também a festa deste final de semana, que seria a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. E a sexta-feira era conhecida como o dia da preparação. Por quê? Porque no sábado não poderiam trabalhar. Então há uma certa correria para sepultar. Também existe uma lei, um texto em Deuteronômio, que diz que o morto não poderia ser sepultado à noite. Então muitos judeus eles entendiam que deveriam fazê-lo durante o dia. Então, quando há a constatação desse avanço do horário, né, e esse avanço do horário, então nós vemos ali um personagem. E eu queria ler o texto com vocês, bem rapidamente. E nessa leitura do texto, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre aquilo que iríamos falar. Tá? O texto que nós vamos deixar é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos de número 50 até o verso de número 56. A leitura é bem rápida, acompanha comigo. Tá? Havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda havia fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foram colocado nele. Em seguida, foram para casa, prepararam os perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Pois bem, primeiro ponto que eu quero observar, e a gente tem feito isso nas transmissões,
A gente pega um texto e diante do texto a gente tira alguns destaques, a gente destaca algumas questões. A primeira deles é esse personagem. E existe esse mesmo texto paralelo em João, em Marcos e em Mateus. Conhecemos apenas que ele é José, que ele é da cidade de Arimateia, uma cidade da Judéia, e que ele também é um membro do conselho. E aí nós podemos aprender a primeira coisa. Deus, na sua estratégia, Deus, dentro do seu propósito soberano, Deus pode usar qualquer pessoa. Existe uma que eu chamo maldita herança franciscana, que a gente entende que o evangelho ele é apenas de cunho social. Por exemplo, se você falar assim, olha, eu quero fazer missões, e eu falar para você, eu vou para a África, você fala, poxa, legal, lá as pessoas precisam do evangelho e precisam também de ajuda. Se eu falar, eu vou para o sertão do Nordeste, eu vou para o norte de Minas, para o sul da Bahia, eu vou para os ribeirinhos do Amazonas, vocês vão dizer, olha, essas pessoas estão em risco social e elas precisam do evangelho. Mas se eu disser para você, eu vou levar o evangelho para a cidade de Gramado, eu vou pregar Jesus, eu vou abrir um trabalho na cidade de em Balneário Camboriú, né? Pega a dica. Eu vou abrir ali um trabalho na chamada, né? Na chamada, né? Num dos maiores resorts, nos maiores centros turísticos do Brasil. Olha, eu vou abrir um trabalho numa cidade muito rica, muito próspera. Talvez você tende a associar o alvo evangelístico com talvez o poder aquisitivo ou com o bem-estar social das pessoas. É preciso que a gente desconstrua isso na vida. A palavra do Evangelho, é verdade que existe um texto que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no céu, que é muito difícil um rico, ele é mais fácil um camelo passar pela traseira, né, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Mas Jesus não disse que isso era impossível. Eu tenho visto, infelizmente, que dentro das igrejas há muito mais preconceito que parte da parte do pobre para o rico do que propriamente do rico para o pobre. E nós temos uma ideia de quando uma pessoa tem uma condição de vida financeira, goza de uma estabilidade financeira, que essa pessoa não tem problemas ou que não precisa de resolver. Como se a igreja ou se Cristo fosse apenas um meio, um escape para resolver dívidas, doenças, né, ou sofrimento. É preciso que a gente amplie o nosso entendimento. Um autor cristão, ele fala que todo homem, ou ele é um missionário, ou ele é um campo missionário. Ou seja, todo homem, ou ele é um pregador, ou ele é um alvo de pregação. Ou você está envolvido com proclamar Jesus, e se você não estiver envolvido em proclamar Jesus, talvez é preciso que alguém proclame Jesus para você. Pois bem, nesse entendimento aparece o homem chamado José. E quando você entende que ele é do conselho, ele é como o status daquele homem diante da sociedade, é como um senador da República hoje no nosso Brasil. Sim, José de Arimateia era um político. Além de político, também ele era um membro, um dos mais altos membros do Sinédrio, né? Dentro das maiores cortes, né, de autoridades do Sinédrio judaico. Mas também um dos textos paralelos fala que ele era um discípulo secreto de Jesus. E aí isso me despertou, né? Poxa, a gente sempre fala que nós não podemos ser um agente secreto do reino, que a gente tem que se manifestar. Mas eu acredito, particularmente, que existe um propósito designado para a vida das pessoas. E eu acredito e aprendi, graças a Deus, a olhar as pessoas não pelas perspectivas do seu saldo bancário, mas pela perspectiva da necessidade da sua alma. Eu tenho conhecido muita gente pobre nessa vida, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. E a gente precisa desassociar prosperidade com o que nós possuímos. Prosperidade não tem nada a ver com saldo bancário ou com quantidade de coisas que acumulamos. Você pode ser suficientemente rico e ao mesmo tempo suficientemente miserável.
fazendo do seu dinheiro o seu senhor e não seu escravo. Mas nós vemos aqui um exemplo, e um exemplo grandioso de um homem que era um discípulo de Jesus, que estava inserido, né, num contexto de política, de uma corte política, de uma corte religiosa, em que Cristo, no tempo certo, em que Deus, no tempo certo, lançou mão daquele homem. O texto de Lucas diz que no coração daquele homem ele aguardava o reino. Mais uma vez eu invoco, como já feito em outras transmissões, uma leitura do nosso devocional há alguns dias atrás, quando Davi ele é ungido por Samuel. Deus fala para Samuel: Samuel, eu não sou como os homens. Eu julgo pela aparência. Eu não julgo pela aparência. Eu olho o coração. Nesse entendimento, eu volto a dizer que, infelizmente, há muito mais preconceito e há muito mais discriminação daqueles que não têm algo em função daqueles que têm, se sentem ofendidos com a pessoa pelo fato de ter e eles não ter. Então é preciso que você abra os olhos. O fato de uma pessoa ser rica não quer dizer que necessariamente ela seja orgulhosa e que ela tenha a obrigação de fazer algo por alguém. Nós entendemos que tudo aquilo que possuímos, a visão das Escrituras, ele deve ser usado para a glória do Senhor. Se você tem tempo, use seu tempo. Se você tem didática, dialética, oratória, use para a glória de Deus. Se você tem um tom de aconselhar, aconselhe para a glória de Deus. Se você tem recursos financeiros, use os seus recursos financeiros para a glória de Deus. Mas esse homem lançou mão de toda a sua influência política. A hora já estava estendida. Se Jesus ou os ladrões não fossem crucificados até ao pôr do sol, ou próximo das 6 horas da tarde, era obrigatório que os seus corpos ficassem expostos diante de toda Jerusalém durante todo o sábado, que era das 6 da tarde de sexta até as 6 da tarde de sábado, e como não poderiam lançar mão de corpos à noite, ia poder mexer só no domingo de manhã. E para cumprir a escritura, do qual o profeta disse que o seu corpo não sofreria decomposição, é importante entendermos os preceitos eternos do Senhor e mais um motivo para a gente entender a operosidade do Senhor diante disso. Aquele homem, um senador, aquele homem, um membro do alto escalão do Sinédrio, um homem de imensa influência política e religiosa, e um homem muito, muito rico, ao ponto de ter um sepulcro próprio que não havia sido usado ainda. Deus pode usar qualquer pessoa. E acredite, Deus usa. As igrejas, nós como igreja, precisamos ser acessíveis tanto ao rico quanto ao pobre, tanto ao leigo quanto ao instruído. Essa é uma das características do ministério de Jesus e essa deve ser uma das características da igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos tratar com deferência nem o rico e nem o pobre, um por ter e o outro por não ter. Nós precisamos olhar as pessoas não segundo a sua aparência, não segundo ao padrão de beleza que nós acreditamos ser o ideal, não segundo as suas posses, não segundo os seus recursos. Não podemos tratar as pessoas segundo isso. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas segundo os olhos de Deus, e aos olhos do Senhor todos pecaram, carecem, ou seja, precisam, necessitam da glória, do perdão, da salvação de Jesus Cristo. Tanto rico quanto pobre. Tanto pobre quanto rico precisam ser confrontados e exortados a arrependerem dos seus pecados e a voltar-se para Deus. O rico não pode ser tratado melhor por ter, e nem também pode ser tratado pior, como já vi muitas vezes acontecer, por ter recursos e o pobre não ter. O fato daquilo que possuímos não determina quem nós somos diante do Senhor, e nem o grau de graça a ser derramada por Deus nas nossas vidas. Então liberte-se desse preconceito, deste conceito preconcebido em relação ao pobre e ao rico, que o Evangelho transcende classe social, cor, idade. Isso tem a ver com a maior necessidade do ser humano,
porque todos sem Cristo estão perdidos. Ouça esse trocadilho de palavras. Nós precisamos pregar o Evangelho. Não porque se nós não pregarmos, as pessoas irão se perder. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque todo mundo já está perdido sem Cristo Jesus. A pregação da salvação não é um pré-requisito para a pessoa não se perder. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados e precisam que nós anunciamos a vida a essas pessoas. Glória a Deus por José de Arimateia. Que homem espetacular! Não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua posição, mas glória a Deus por um homem que tem dinheiro, que teve posição e ainda assim teve sensibilidade ao seu coração, permitindo-se, por assim dizer, ser usado pelo Senhor. Que Deus te use, seja na sua riqueza, recebe aí o nome de Jesus, seja na sua pobreza. Que Deus te use, seja na sua saúde, seja na sua doença. Que Deus te use, seja na sua influência ou na falta dela. Que Deus te use. Que Deus possa manifestar na sua vida, você que está me ouvindo agora, não importa a sua idade, não importa o raio de influência, mas que o Senhor tenha livre acesso a partir de você para alcançar e para ser um instrumento de graça na vida daqueles que precisam tanto de Jesus quanto eu e quanto você precisa. Pense nisso, pense nisso. O segundo ponto que eu quero destacar do texto está na visão que eu imagino que aquelas mulheres, e segundo o texto aqui, as mulheres que estavam seguindo Jesus, o livro de Lucas diz apenas as mulheres que haviam acompanhado. Mas se você for observar, havia Marta, Maria, mãe de José, né? Maria, então algumas mulheres estavam acompanhando José de Arimateia, todo aquele processo fúnebre de pegar o corpo, envolver-o, né, num lençol, num pano de linho e depositar ele. Mas eu queria que você agora se transportasse para ao lado dessas mulheres piedosas. E existem algumas pessoas, eu queria falar para você que está me ouvindo ou que me ouvirá, que acha que a Bíblia é machista. Eu queria bater um papo contigo depois. Me chama no story, me chama no inbox, me chama aí no direct, seja lá onde você está me ouvindo, né? Me chama no bate-papo. Eu queria que você entendesse que Jesus, a Bíblia não é nem machista, nem feminista. A Bíblia é cristocêntrica. Mas que o ministério de Jesus foi um ministério que deu destaque à mulher. O testemunho de uma mulher não era válido diante de nenhuma corte jurídica daquela época. Mesmo assim, Jesus se revela primeiro a elas na sua ressurreição. Elas foram as portadoras das boas novas do reino para os discípulos, dizendo: o nosso Senhor ressuscitou. Mas eu queria que você fosse transportado, meu irmão, minha irmã, para o exato momento que a pedra fechou. Havia toda uma expectativa por parte daqueles que acompanhavam. Pensam, 3 anos, eu acredito que 3 anos e meio aproximadamente, quase 4. 3 anos vendo Jesus ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a vida a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, se não me engano, eu posso estar confundindo de Sarepta, não me recordo. Uma viúva que vinha num cortejo fúnebre, Jesus ressuscitou. No ato da ressurreição de Cristo, diz que houve um terremoto, os túmulos se abriram e houve o primeiro Walking Dead Gospel, né? Que os mortos saíram dos seus sepulcros e entraram na cidade. Imagina, que bando de zumbi. Foi assim não, brincadeira, tá? Mas eles entraram ali na cidade depois de ter sido sepultado, né? Então, é algo tão glorioso ver isso. As pessoas viram cegos de nascença enxergar, viram pessoas possessas de violentos espíritos malignos serem curadas, viram grandes maravilhas, viram tempestades cessar, viram pessoas sendo curadas de forma instantânea, quando aquele homem que sofria de uma doença de inchaço, como aquela mulher que sofria de uma doença de fluxo sanguíneo, de uma hemorragia. Todas essas pessoas, os discípulos mais próximos de Jesus, creram e testificaram que Cristo era
no caso mas era o meu enviado do Senhor. Mas havia, tanto no coração dos discípulos, tanto dos 12 quanto dos 120, havia uma expectativa a respeito da pessoa de Jesus, que ele seria aquele que traria o reino. E até hoje os judeus esperam pelo Messias que trará o reino. Que reino é esse? O reino físico, o reino terreno, a manifestação do governo de Deus nesse mundo através do Messias, através do Senhor, através do Senhor. Mas essa primeira aparição de Cristo, essa primeira, vinda de Cristo, ele na verdade tem a ver com a implantação não desse reino físico, mas do reino de Deus, que é espiritual e que se manifesta através dos seus discípulos no natural. E nesse entendimento, quando Cristo morre, eu acredito que fica uma grande interrogação no coração dos discípulos, uma grande frustração. Capítulo 21 de Lucas fala sobre o sentimento dos dois discípulos que caminham para Emaús. Diz que eles estavam desolados. Diz que nós esperávamos que ele, Jesus, iria remir Israel. Havia um sentimento de frustração, de desolação diante dos discípulos de Jesus. Diante dos discípulos de Jesus. Olha que loucura, meu irmão. Que loucura! Eles olham e vê aquele que eles depositaram tanta expectativa morrer. E eu quero aqui, talvez, com muito temor, chegar a você que está me ouvindo com bastante temor diante de algumas memórias muito doridas de vocês. Quando nós perdemos um ente querido, há um sentimento de negação. Você está vendo o corpo ali no velório, mas você fala, nossa, eu não acredito, nossa, eu não acredito, né? Então, há alguns momentos dentro do contexto de enterro, de sepultamento, que são difíceis. Um é a notícia, talvez a forma, né? Mas se for de causas naturais ou de uma luta por um grande tempo por uma enfermidade, é a notícia da morte. Depois é a chegada do corpo no velório. Depois aquele culto, aquele último culto dentro do velório. Depois o momento em que chega no cemitério e então quando o caixão desce. Mas há um sentimento frustrante no coração daquele que perde um ente querido, que é quando o túmulo se fecha. É como se a ficha caísse. A pessoa não quer acreditar, a pessoa não quer aceitar que perdeu o ente querido, mas quando o túmulo se fecha, é como se tivesse dito no seu coração, realmente, olha, acabou. Os discípulos de Jesus, e aí, principalmente essas mulheres que acompanharam todo esse processo, elas viram a pedra fechando. E eu quero fazer uma aplicação dessa palavra, eu quero fazer uma aplicação dessa mensagem de forma simbólica na sua vida. Quantos de nós, igual talvez aos discípulos de Jesus, já não teve os nossos sonhos, a nossa esperança sepultada? Os discípulos voltaram de Jerusalém para Emaús porque acreditaram que o propósito não havia se cumprido. Eles duvidaram que Cristo era o Messias. Quantos de vocês olha alguma situação, principalmente nestes dias de isolamento social, em que todo o mundo, querido, não é só o Goiás, não é só a cidade que você está, não é só o seu estado, não é só o Brasil, as nações estão sendo feridas, todo o mundo está chorando. As pessoas não estão tendo perspectiva. Se eu falar para você assim, você consegue fazer algum planejamento para julho, para junho, para agosto? Você não consegue dar firmeza de nada. Tudo isso depende de muitas situações, depende de muitas circunstâncias. Nós estamos literalmente vivendo cada dia pelo seu próprio dia. Mas para muitos de vocês, e em muitas situações, a esperança de vocês foram frustradas, foram violentamente sepultadas. E todas as vezes que você desenha uma expectativa na sua mente, no seu coração, que você espera algo e que isso é tomado de você,
você adoece emocional e algumas vezes espiritualmente. E é necessário que haja um entendimento a única forma de você ser curada a respeito dessa perspectiva que foi frustrada, é quando você confronta isso com a eternidade, com um senso de eternidade, com um senso de propósito, com um senso de identidade da revelação de Cristo Jesus na sua vida. Os olhos humanos olharam para Cristo e viram Cristo derrotado. Viram uma linda história, findada. Mas entre a sexta-feira da paixão e entre, o sábado de descanso, há o domingo da ressurreição. Como diz aquela canção, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Na maioria de vocês que está me ouvindo agora, é noite. E eu queria que você, se tivesse a oportunidade, olhasse para o céu. Você está vendo o sol? Claro que a resposta será não. A não ser talvez naquele país que é dia o dia todo, né? Você não está vendo o sol. No ocidente não está vendo o sol. Porque é noite. E quando você olha para os céus, você vai ver a estrela, talvez você veja a lua, mas você não vê o sol. E eu pergunto para você, o fato de você não ver o sol significa que ele não existe? O fato de você não ver a luz do sol significa que ela não está brilhando sobre a sua vida? O fato de você não ver a luz do sol significa que ela não tem algum tipo de influência? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, os nossos olhos não estão contemplando o agir de Deus. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Humanamente, a morte e sepultamento de Cristo foi uma derrota. Se a história acabasse ali naquele momento, seria um sentimento de frustração. Mas nós sabemos o fim da história. E o fim da história é glorioso. Cristo ressuscita. As lágrimas e as tristezas dos discípulos foram transformadas em abundante alegria. Sim, esse é um dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Ele transformará toda lágrima, todo sofrimento em alegria abundante. Eu quero te contar um segredo. Eu li o final de Apocalipse. Vai acabar tudo bem. Fique tranquilo, tá? É o maior spoiler da humanidade. Você que é igreja, vai acabar tudo bem. Descansa no Senhor, tá? Não te preocupes. Cristo morreu. Sim, foi sepultado. Sim, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou. E tal como nós somos chamados a morrer a sua morte, também somos convidados a viver a sua vida, uma vida de glória para a glória de Deus. Pense a respeito disso. Se hoje você está, tal como os discípulos, triste, cabisbaixo, desesperançoso, achando que chegou o fim de alguma história na sua vida, que chegou o fim de algum ciclo, que chegou o fim de algum momento, que nada, que não há escape, que não há uma porta diante de você. Se você olha para as circunstâncias e você não consegue enxergar que existe uma saída, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que você serve ao Deus que chama à existência aquilo que não existe, que segundo revelação de Apocalipse tem a chave nas mãos, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, que você não precisa permitir que o medo tome conta da sua vida, porque ainda que as circunstâncias sejam adversas, aquelas mulheres não tinham mais esperança, elas viram Cristo morrer, mas aquilo que para o mundo era morte, para Deus é vida. Sim, o Deus que eu e você servimos, ele é suficientemente poderoso para transformar qualquer situação maldita em nossas vidas em bênção. E eu creio que Deus é poderoso para transformar essa circunstância do mundo chamado coronavírus em um grande motivo de honra, glória e louvor para o nome dele. Sim, descanse. Não descansar não significa não fazer nada.
Descansar não tem a ver com ócio. Descansar tem a ver com o repouso da sua alma, não com o repouso do seu físico. O repouso da sua alma, segundo relatos do livro de Hebreus. Sim, Deus nos preparou um descanso. Você pode descansar nele, você pode repousar nele, ainda que o seu homem, como o apóstolo Paulo, que o seu homem exterior, quer dizer que o seu corpo natural se corrompa, o seu homem interior, ou seja, o seu homem espiritual, o seu ser espiritual, ele se renova para a glória de Deus. Você pode ficar aflito? Sim. Você pode sofrer, estar sofrido, sofrida? Sim. Mas ainda assim, nós triunfamos. Triunfamos na dor. A palavra do Senhor diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Chama de momentânea provação. Provações, dores, lutas, é muito difícil, muito. Mas a grande mensagem do Evangelho é que nenhuma dor é eterna em Cristo Jesus e nenhuma luta, nenhuma tribulação, ela é eterna, ela perdura para sempre. O Senhor proporciona junto com as batalhas aquilo que chamamos escape, mas enquanto o escape não vem, descanse a sua alma no Senhor. Ele tem cuidado e continuará cuidando de ti. A linha do tempo da história da humanidade está debaixo das mãos de um Deus que tem todo o poder, que governa e sustenta a história por meio da sua palavra. E ele tem uma aliança com a sua vida, ele tem uma aliança com você, ele não vai abrir mão disso. A palavra do Senhor diz que ele foi um servo obediente até a morte. Deus não levou em conta a sua própria vida. Deus preferiu morrer do que passar a eternidade longe de você. Mas não apenas a sua morte aponta para a eternidade, mas aponta também para uma vida vivida neste mundo. Deus tem algo para você neste mundo. Deus tem um propósito para você ainda neste mundo. Enquanto nós não vamos para o céu, enquanto nós não somos chamados para o céu, enquanto nós não somos chamados para a glória, Deus está querendo manifestar o céu e a glória neste mundo através da sua vida. Você é um agente do reino, você é um anunciador das boas novas do Senhor, você é um proclamador da paz, do perdão e do amor de Cristo. Mas entenda que você precisa fluir, e quanto mais desse Cristo você flui, mais desse Cristo você tem. Não permita que este momento, volto a dizer, momento de pandemia, que esse momento de lutas em que a humanidade está sendo ferida, não permita que isso mine o seu entendimento. Talvez você esteja passando perigo de saúde, talvez você esteja passando perigos financeiros. Queridos, a diferença do ímpio e a diferença do justo, justo, aquele que foi justificado por Cristo, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem em Cristo um sacrifício substitutório, Cristo morreu no nosso lugar. Então, a diferença do justo para o ímpio está nesse sentido, que ambos passam por lutas, ambos passam por tempestades, mas nós temos um Deus a quem nós apoiamos e em quem nós esperamos. Por isso, alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12, 12, se eu não me engano. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Relatos da Bíblia diz que a distância do Egito a Canaã em caminhada eram 11 dias e o povo ficou 40 anos. O grande segredo
da travessia do deserto está em uma boca que não lamenta, murmura ou pragueja. Há uma resiliência, há uma resignação e olhos que contemplam a promessa. E a promessa de Deus continua viva, 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 viva. Bem-aventurado aquele que suporta com paciência a provação. Não é só você. Você não está sozinho. Não é só você. Mas esse momento é um momento de descansar. Descansar na promessa. E é o momento da igreja se unir. Hoje é sexta-feira. É a última transmissão ao vivo que nós iremos fazer da semana. No domingo faremos uma pela manhã, às 9 horas, e faremos uma à noite aos irmãos da Igreja de Cristo aqui no Jardim Bela Vista. Será a nossa ceia, tá? Lá na nossa igreja, amanhã estaremos lá de manhã, distribuindo gratuitamente os elementos para que você possa levar para sua casa e todos, às 19 horas, possamos ceiar juntos. E eu quero convidar você, independente da sua igreja, se você quiser participar da ceia conosco, prepare na sua casa, se a distância não permite, um pedaço de pão e um suco de uva e venha juntos conosco, vamos ceiar. Mas a ceia é uma ceia feita em família. Vamos ceiar como família, celebrando a Páscoa, celebrando o sacrifício, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador por cada um de nós. A proposta dessa transmissão, às 21h34, é justamente virarmos o horário para as 10 e então entrarmos no processo de finalização do dia. Alguns de vocês, como eu, produzem mais à noite, entendo. Mas ao acabar essa transmissão, vá sossegando a sua alma e tenha uma noite de descanso. Em que sentido? Deus continua no controle de todas as coisas. Aonde está Deus nessa pandemia? Assentado no trono, regindo a história por meio dos seus decretos, por meio dos seus desígnios e por meio da sua palavra. Alegrem-se na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. O sepulcro foi lacrado, a pedra foi rolada, e as expectativas foram frustradas. Mas aquilo que os olhos não estavam contemplando, aquilo que a alma não estava, é aquilo que Deus tinha preparado. Para muitos, o sepultamento foi o fim. Para nós, era apenas o início das coisas. Cristo morreu para que eu e você estivesse vida, e vida plena, vida abundante. Eu quero orar com você, os irmãos que estão aí na transmissão do Instagram, do Facebook. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Nós temos uma tradição aqui no Brasil, uma cultura no Brasil muito, muito, muito ruim. E eu quero pregar contra ela. Essa cultura diz assim, que quando a gente está passando por um momento de luto, a gente não tem o motivo ou razão para se alegrar. E muitos de nós estamos enlutados com essa questão da pandemia do coronavírus. Talvez o luto pelo trabalho, talvez o luto pelos sonhos, o luto pela... talvez você esteja vivo no seu corpo, no seu físico, mas os seus sonhos foram sepultados e você está aí, de luto, fúnebre, triste. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero repreender isso sobre a sua vida. Sim, há muito motivo de alegrar. A Páscoa precisa ser celebrada. Mesmo que seja só você, sozinho na sua casa, mas juntos, conectados como igreja, mas você e mais um, seu ente querido,
A Páscoa precisa ser celebrada. E eu acredito que isso aqui é uma coisa minha, posso estar enganado, não é revelação, não é profecia, é um sentimento. Alguma coisa vai acontecer depois disso, tá? Alguma coisa, rapaz, eu não sei. Lembra que eu falei? Alguém lembra que eu falei isso? O roteirista de Deus, o cara é o cara, é o cara. Deus está preparando alguma coisa de muito grandiosa. Mas não se enganem, viu, gente? Não se enganem. São tempos difíceis e a palavra que Deus tem dado a homens de Deus, a mulheres de Deus, que têm um compromisso sério com a sua palavra, é tempo de quebrantamento, é tempo de contrição, é tempo de oração, é tempo de voltar para Deus, voltar para a sua palavra, voltar para o seu evangelho. Vamos orar? Em nome de Jesus? Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua noite, eu quero abençoar a sua família, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Então, onde você está aí agora, dá uma pausa, um break, né? Dá uma parada, ore comigo, em nome de Jesus. Querido Deus, celebramos ao Senhor por este dia tão memorável. Segundo as Escrituras, neste momento, foi um momento muito difícil na comunidade dos primeiros discípulos. Eles estavam retornando para os seus lares, ou para onde quer que forem, que tenham ido, frustrados, decepcionados. Aquelas mulheres contemplaram o sepulcro sendo fechado e com elas sonhos sendo sepultados, esperanças sendo perdidas. Mas é verdade, há uma palavra, e essa palavra foi dita que ao terceiro dia o Senhor ressuscitaria, e o Senhor ressuscitou. A grande diferença nossa para todas as religiões do mundo é que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que reina, a um Deus que deixou a sua glória e se sacrificou pelos seus adoradores, pelos seus seguidores. Mas nessa noite, eu peço a Deus, a despeito do poder da ressurreição, o poder do Espírito do Senhor, aquele que ressuscitou o Senhor dos mortos. Eu peço que o Senhor agora vá de encontro em nome de Jesus, com a vida, com a família, com a igreja de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, e que a bênção e a paz do Senhor possa ser manifestada neste lugar. Que o reino do Senhor seja manifesto, ó Deus. Que haja perseverança nas tribulações, que haja alegria na esperança, mas que haja também, em nome de Jesus, constante clamor de oração. Guarda, Pai, a vida, a família de cada um dos meus irmãos, repreenda todo mal contra a vida deles. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Antes que o Instagram me derrube, eu derrubo ele. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado. Alguns irmãos lá de Brasília, da Espanha, de Mato Grosso, estão aqui nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Que o Senhor os guarde em nome de Jesus, né? Entre a sexta-feira do velório e do sepultamento e da tristeza, existe um domingo após a morte. Existe um domingo a ser celebrado. A esperança, ela reina em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma noite de paz para todos em nome de Jesus. Aos companheiros do Facebook, muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Quero mais uma vez me colocar à disposição, a despeito de qualquer necessidade, a despeito de qualquer uma das mensagens. Eu entendo que o Senhor nos chamou para servir o seu reino, e eu quero servir o reino de Jesus servindo a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda uma noite, né, debaixo da sua santa graça, e que o que você precisar, conte comigo, estamos aqui para isso. Fique com Deus e até a próxima transmissão. Aguardo vocês domingo pela manhã, mas lá no YouTube, que aí agora é um compartilhamento dentro das mensagens da nossa igreja, uma nova vida, e é o nosso treinamento. Amém? Deus te abençoe.